Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai dar início, introdução ao conceito de equações, tá? Em particular, as equações algébricas. Então, eu peço que todos prestem muita atenção, que esse conteúdo a gente vai seguir até o final do nosso ano, tá? Então, tudo que a gente for utilizar, geralmente a gente vai usar o conceito de equações. Então, preste muita atenção. Olha só, equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Então, primeiro passo, pessoal, uma equação é obrigatoriamente tem que ter uma igualdade, tá? Ela foi criada para ajudar pessoas a encontrar soluções para problemas nos quais um número não é conhecido. Então é aquela conversa que a gente já vem tendo, né? Esse número que não é conhecido, geralmente a gente chama de uma variável, tá? Ou uma incógnita, tanto faz, tá ok? Então, equação é praticamente um formalismo daquilo que a gente já vem estudando. Então, olha só os termos de uma equação, tá? Digamos que eu tenho essa equação aqui, pessoal, ax mais b igual a zero, tá bom? Em que a é um número e b é outro número, tá? São valores. Quem é a variável? A variável nesse caso é x, concorda? Aqui é a nossa variável. Essa equação, pessoal, ela é chamada de equação por quê? Porque tem uma variável, ou seja, um valor desconhecido, que é o nosso x, e tem uma igualdade. Então, se tem esses dois casos, então eu posso classificar como sendo uma equação, tá? E o nosso a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque imagina só que o meu a é igual a zero, tá? Imagina que esse cara aqui seja zero. 0 vezes x vai dar zero, né? Então isso aqui não vai existir, porque vai zerar. Só sobra apenas o b, tá? Fica b igual a zero. Isso é verdade? Isso não é verdade, né? Eu não tenho variável aqui. Então, por isso que o meu valor de a tem que ser diferente de zero. Então, isso daqui é uma equação, tá? Pessoal, o que está antes da igualdade, esse termo aqui, ó, a gente chama de primeiro termo, tá bom? O que está antes da igualdade chamamos de primeiro termo. E o que está depois da igualdade a gente chama de segundo termo, tá bom? Aqui é para ser segundo, tá? Aqui é para ser segundo termo aqui. Então, o que está antes da igualdade é primeiro termo e o que está depois da igualdade é o segundo termo, tá ok? Então, olha só essas equações. Pessoal, isso daqui, vocês concordam que tudo aqui é equação? Por quê? Ó, eu tenho variável, 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 variável e variável. Então, eu sei que nessas três expressões algébricas temos variáveis. Então, esse é o primeiro indício para ser uma equação. Segundo, olha só, igualdade, igualdade e igualdade. Então, se temos igualdades, então logo as três aqui são chamadas de equações. Tá? São todas equações. Ok, então sabemos como identificar uma equação. Agora, pessoal, por fim, o que seria uma raiz da equação? Raiz da equação é o valor da variável, apenas isso. É apenas o valor da variável, ou seja, é tudo aquilo que a gente vem estudando, tá? Então, olha só, digamos que eu tenho 2x mais 8 igual a 14 menos x. A nossa equação é essa, concorda? Ok. Qual é o primeiro passo? Bem, eu tenho que deixar, pessoal, as letras, ou seja, as variáveis, tudo antes da igualdade, tá? Então, vou passar esse daqui para antes de quem? Da igualdade. Então, ficamos com 2x menos 8, ou 2x menos x, tá? Desculpa, deixa eu apagar aqui. Olha só, ficamos com 2x. Esse menos x
passou para antes da igualdade. Se ele está com sinal negativo, ele vai o quê? Positivo, não é isso? Igual, olha, mais, né? Que temos o mais 8 aqui ainda. Agora sim, igual a 14. Ok. Agora, pessoal, esse 8 que está antes da igualdade, eu vou passar para depois da igualdade. Se ele está positivo, ele vem como? Sinal trocado negativo, né? Então, temos 2x mais x é igual a 14 mais 8, tá bom? Vamos fazer aqui em cima, olha só. Pessoal, 2x mais x dá quanto? Dá 3x, concorda? E 14 mais 8 dá exatamente 22. Então, igual a 14 mais 8, que é 22. Ok. Bem, o 3 não está multiplicando x? Está. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, fica 22, tá? Então, ficamos com 22 dividido para 3, tá joia? 22 dividido para 3. E esse é o nosso resultado para x. Ok. Bem, então vamos agora tentar determinar a raiz para essa equação aqui, tá? Pessoal, a gente tem dois modos de fazer. Então, vou passar um traço aqui. Aqui vai ser o modo 1, tá? E aqui vou fazer o segundo modo de resolver essa equação. Então, olha só, eu tenho 2 que multiplica x mais 1 igual a 0, ok? O primeiro modo, pessoal, vai ser o seguinte, olha só. O 2 está multiplicando x mais 1, não está? Então, o 2 passa o quê? Dividindo. Então, temos que x mais 1 é igual a 0 dividido por 2. Que dá quanto? 0 dividido por 2? Dá 0. Então, x mais 1 é igual a 0. O 1 está somando, então ele passa subtraindo. Então, x é igual a menos 1. Então, essa é a primeira maneira de resolver. Qual seria a segunda maneira, professor? Então, vamos fazer aqui no lado direito. Olha só, eu tenho 2 que multiplica x mais 1 igual a 0. O 2 está multiplicando o x e, ao mesmo tempo, está multiplicando o 1, concorda? Então, olha só, 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 1, 2, igual a 0, tá ok? O 2, pessoal, está somando, então ele passa subtraindo. Então temos que 2x é igual a menos 2. Esse 2 aqui está multiplicando o x, não é isso? Então ele passa como? Dividindo. Então x é igual a menos 2 dividido para 2. Olha só, menos com mais, menos 2 dividido por 2, 1. Então, de toda maneira, chegamos no mesmo resultado. Então, pessoal, essa é a atividade para casa, tá? Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Bons estudos a todos.